Olá, meus amigos leitores. Hoje um livro bem interessante, Francine J. Menos é Mais. E eu tô aqui trajado de Opertinha. Para você que nasceu depois de 1990 e lembra daquele glorioso filme, escreve aqui nos comentários, eu sou o Pertinha. Gravata borboleta, porque nós vamos falar sobre minimalismo. Sim, exatamente. Então eu quis colocar uma gravata pequenininha. Minimalismo, então, é um conceito ali sobre bem-estar, sobre vários outros processos onde você elimina o excesso, você vai eliminar tudo que está sobrando. E esse livro vai tratar justamente sobre isso. Eu encontrei ele, achei bonito pela capa e comprei pela capa, sim. Ninguém me indicou, geralmente eu compro por indicação, mas esse foi pela capa, gostei, tá aqui, tamo junto. Lançado em 2016 pela editora Fontanar, nunca ouvi falar também, mas ficou bom o acabamento dela, gostei do trato das folhas, o capítulo bem curtinho, achei bem legal. Minha edição é de 2018, 213 páginas, 30 capítulos. Olha, então daí você vê que a divisão dos capítulos são bem igualitárias. E você tem capítulos curtinhos, então você pode fazer uma pausazinha entre um café e outro, é bem gostoso. Eu, particularmente, não consigo parar no meio do capítulo. Então, quando tem mais capítulos, fica mais fácil para fazer algumas pausas. Ela é dividida em 4 partes, então eu vou trazer aqui o roteiro justamente nessas 4 partes. A primeira parte ela vai falar sobre a filosofia minimalista do menos é mais. Apesar dela ter colocado aqui um guia minimalista para organizar e simplificar sua vida, ela vai trazer só o contexto da casa, do lar. No final eu vou fazer uma consideração dos nós leitores aqui. Eu falo dos livros pouca opinião, nesse aqui eu vou deixar minha opinião só no finalzinho, então para você saber qual é, vai ter que ficar até o final. Ela vai falar então para você ter coisas úteis ou coisas que possuem alguma utilidade na sua vida. Se minimalismo é eliminar os excessos, então eu vou eliminar aquilo do qual eu não uso. Porque nós temos coisas dentro da nossa casa que são úteis, bonitas e afetivas. E você vai ficar basicamente com as coisas úteis. As coisas que são bonitas, você comprou porque era fofinho, porque era legal, porque era divertido, ou presentes que você ganhou há 30 mil anos atrás, você está guardando para o seu neto, trisneto, você vai eliminar isso. Mas calma, não é de uma vez, você não vai sofrer. A ideia do livro não é essa. A ideia do livro é você simplesmente simplificar. Por quê? Esse é o capítulo 1 da filosofia, vai falar exatamente sobre isso. Porque nós guardamos coisas na nossa casa que a gente nem usa, inclusive coisas de outras pessoas. Sabe aquele tio parente chato que guarda seu objeto lá no seu canto, vai fazer, guarda aí para mim. E 30 anos depois nunca veio buscar? Então, é exatamente sobre isso que esse livro vai tratar. Ele vai dizer então que você não é aquilo que você possui. E eu aprendi essa máxima com um carro. Tinha um carro bacana, passei por um carro mais básico, depois de uma crise gigantesca, e aí eu aprendi que você não é o carro que você dirige. Não, ninguém está interessado com o carro que você tem, está interessado apenas que você vai e volta. Inclusive o Luiz Bassi, nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, porque esse livro cita algumas referências, ele dirige um carro de 40 mil, porque ele prefere em detrimento do de 200, porque o de 200 ele investe 160 e o dividendo ele vive para botar dinheiro no de 40. Bacana, né? Vamos falar já sobre isso. Mas o livro não é sobre administração financeira. Ela vai falar aqui sobre o marketing do desejo. O nosso sistema capitalista faz com que nós desejamos e consumamos produtos dos quais não precisamos. Eu falei isso em outros vídeos, né? Por exemplo, tem um celular mais antigo que serve para eu trabalhar e gravar vídeos e tudo. Pronto, só isso, estudar. Simplesmente eu não preciso do celular mais moderno que tem, eu preciso de um que atenda a minha necessidade. É exatamente o oposto do marketing do desejo, onde todo ano tem um celular novo e você deseja todo ano o celular do ano. E cada vez vai ficando mais caro, você já percebeu? Cada vez o celular vai ficando o dobro do anterior e aí você já daqui a pouco vai ter que vender uma casa para comprar um celular. A ideia é justamente essa, é que você mantenha apenas o que você usa, ao invés de você querer desejar por coisas que o capitalismo vai te mandar. Tudo tem um novo, tem uma geladeira do ano, tem um sapato do ano, tem a roupa do ano, tem a moda, se você for seguir tudo isso, haja orçamento. Ele vai dizer então que nessa teoria do consumismo, desse marketing do desejo, nós acabamos sendo possuídos pelas coisas e acabamos coisificando as pessoas. Isso é bem interessante, hein? Onde nós tratamos as pessoas como menos importantes do que as coisas, porque as coisas são objeto de desejo, dado que a mídia social, as redes e tudo mais faz com que a gente queira tudo aquilo que a gente não precisa. E olha que interessante, dentro dessa percepção, ela vai dizer assim, que você era feliz com o que você tinha, até você perceber que o vizinho tinha o que você não tinha. Você estava muito feliz com o seu celular, com o seu sapato, com o seu carro, e o vizinho aparece com um novo, você agora quer o mesmo que ele tem. Então você acaba desejando o que o outro tem, porque todos têm menos você. Isso é um pouco infantil, né? Os adolescentes que têm aquela necessidade de aceitação, e aí você acaba querendo porque o outro tem. Não, o cara, eu tava numa reunião com os amigos, o cara abriu um celular de flip que abre assim e vira e volta. Falou assim, o senhor é do modelo antigo ainda? Eu falei, não, o meu ainda faz ligação, é suficiente. Pra que eu quero? Ele abriu assim, olhou os olhos, bacana, legal, não me interessa. Não me enche os olhos, como diz meu tio, não me apetece. Simplesmente porque não é uma coisa que eu preciso. Ela vai falar aqui que as coisas e esse excesso de coisas, esse excesso de marketing das coisas, eles vão roubar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso dinheiro, a nossa energia, o nosso humor. Então por que você deve ser minimalista? Justamente porque essas coisas que são roubadas de nós serão nos devolvidos. Sabe quando você está cansado e você vê aquela bagunça, você tem que organizar? Então, se você não tivesse aquele tanto de coisa, você não teria que arrumar. Exatamente esse tempo, atenção, dinheiro, energia, humor serão devolvidos para você. Achei bem legal essa parte.
Nós temos aqui a referência, os vestuários, a indumentária dos milionários. Você pode perceber que os milionários usam a mesma roupa todo dia, toda hora. A roupa dos caras parece que é roupa de desenho animado. Você abre a mesma roupa todo dia. Por quê? Eles não querem perder tempo, nem comprando, nem decidindo, nem pensando. Se fizer a mesma roupa todo dia, resolve. Pronto, acho que eu vou adotar isso aqui no canal. Todo dia vai ser a mesma roupa agora. Ela vai dizer, então, para você ter uma técnica aqui dentro dessa parte filosófica ainda, de como que você decide o que é útil, o que é necessário para você. Então ela fala assim, imagina que você tem que fazer uma viagem. E dentro dessa viagem você vai levar apenas o que você precisa. Você não vai levar ali os utensílios da cozinha. Então você vai perceber que nessa viagem você consegue encontrar dentro da sua casa o que de fato é útil para você. Então, daí você percebe que tem algumas coisas que pode ser você pode abrir mão daquilo. Agora, uma analogia um pouco mais vitimista, um pouco mais trágica. Se você não conseguiu pensar nessa da viagem, imagina que a sua casa pegou fogo. Nossa, essa é uma tragédia gigantesca. Você tem minutos, talvez segundos, e eu vou deixar esse raciocínio no short para vocês. O que é que você vai conseguir salvar? O que é que você consegue pegar de útil? Eu vou falar na letra para vocês. Se eu levar meu celular e sair de cueca na rua, já estou feliz demais. Tirando a vergonha, porque o meu celular trabalha, eu estudo, eu faço tudo por ele. Pronto, o resto tudo a gente conquista novamente. Mas se eu perder o celular também não é o fim do mundo, a gente conquista de novo. A ideia então são coisas úteis na sua vida, e não apenas o que é bonito e o que é afetivo. Ela vai falar um pouco mais ainda sobre algumas estratégias nessa parte filosófica para você ter apenas o que é essencial. Então ela vai falar que a defesa é o melhor ataque. Eu achei legal, porque ela citou Sun Tzu para falar sobre a arrumação doméstica. Bem legal nessa parte minimalista. A defesa, então, seria você simplesmente deixar de adquirir coisas do qual você não precisa antes de você precisar tirar da sua casa. Bem legal essa parte, porque tem pessoas que de fato elas são muito apegadas e elas acabam sendo muito consumistas e guardando tudo que não precisa. Então, se você simplesmente não adquirir, você não precisa depois ter que se desfazer. Bem legal essa ideia. Ela falou então para você se imaginar se você estivesse chegando na sua casa como uma visita. Então você sai da sua casa, volta, olha aquela casa assim maravilhosa, aquela mesa cheia de tranqueira, aquela cueca do marido no chão, aquele tênis do menino pendurado na janela, você fala assim, tá Amazona. Imagine-se como uma visita no seu lar. O que você melhoraria? Você tiraria aquela mesa de centro, aquele lustre, aquela cortina, aquela toalha em cima da mesa? Em cima do sofá. Então, essa percepção que você vai ter, você consegue entender o que você vai poder tirar e o que você não pode tirar. Porque além da utilidade, você também tem a parte estética. Ela vai falar, por exemplo, sobre aqueles enfeites de parede. A gente tem alguns quadros aqui na minha residência. Ela fala assim, ó, você coloca aqui um quadro bem bonito e ao redor do quadro você enche de porcaria. Então, não. Se a parede é do quadro, a parede é do quadro, depois acabou. Eu acho esse negócio legal. Existem vários conceitos aí de estética, de organização, e ela vai citar algum desses justamente sobre isso, para você entender aquilo que você possui. Ela vai falar, por exemplo, você ganhou uma cafeteira, ou você tem uma cafeteira linda e maravilhosa na sua cozinha, que você aperta um botão e faz o café na hora, mas você nunca usa. Justamente essas coisas que você não precisa. Na próxima etapa, nós vamos entrar justamente nessas partes em cada cômodo para poder entender sobre isso direitinho. A ideia, então, é você simplesmente ter o suficiente. E ela vai dizer que os ricos, eles sabem quando é suficiente para eles. Eu achei interessante ela falar isso, porque o Barsi falou exatamente as mesmas palavras. Eu acabei de citar esse livro para vocês, vou deixar no card, basta você clicar aqui. Esse livro é muito bom, a biografia dele é muito boa. E ele fala que ele não se considera rico porque ele não acha que tem o suficiente. O cara ganha 1,5 milhão por dia em dividendo e não é suficiente. O que é suficiente, então, para ele? O cara é insaciável. E ela vai dizer, então, que os ricos, eles entendem a hora de parar de comprar porque já estão satisfeitos com o que tem, então eles economizam o dinheiro. Acho legal porque a filosofia do Barsi é a mesma. Ele prefere ter o dinheiro, ele prefere ter o recurso de que ter o bem material. Então é uma filosofia minimalista, de qualquer forma, mesmo ele não se sentindo suficiente. Pelo menos não nos dividendos. Ela vai dizer, então, para concluir essa parte 1 aqui, que você simplesmente deve fazer uma lista de todos os bens que você possui para você perceber que você possui mais do que você de fato precisa ou de fato tem. Eu caí nessa com livros. Eu achava que tinha lido um monte de livros. Quando eu fui fazer uma lista de quantos livros eu tinha lido, descobri que tinha lido muito menos do que eu precisava. Eu falei, opa, tem que correr atrás do tempo. Tempo perdido. Então faça você uma lista dos seus objetos na sua casa para você entender aquilo que você precisa, aquilo que você não precisa, e você pode, se quiser, catalogar entre os itens úteis, bonitos e os afetivos, para você entender, então, quanto que é o suficiente. Para fechar o capítulo 1, ela vai citar a mesma frase que a Natália Arcuri citou aqui nesse vídeo, vou deixar no card também para vocês, aonde você pode simplesmente se desfazer das coisas que você não precisa mais quando você fizer essa lista, doando, vendendo num brechó, ou simplesmente OLX, tem vários sites aí que você conhece aí, né, Desapega, e alguns outros, Mercado Livre, alguns outros aí que você conhece. E você ainda pode fazer um trocado. E aqui a Natália Arcuri vai dizer exatamente isso. Na época que ela estava simplesmente investindo, que ela estava acumulando riqueza, ela passou a comprar suas roupas em brechós. Hoje nós temos brechós de luxo, aí, Peça Rara e muitos outros aí, brechós de luxo que tem roupas muito bem pouco usadas ainda, algumas até na etiqueta. Então ela vai dizer justamente para você economizar, ao invés de você simplesmente ficar gastando com o que você não precisa. E ela citou isso nesse livro, achei bem legal.
Então, na segunda parte, ela vai citar 10 pontos, 10 passos para que você possa organizar a sua vida e ficar com a casa mais minimalista. Mais minimalista, sacanagem, né? Menos é mais. Vai ficar com a casa mais organizada. Primeiro, recomece. O recomece, ela vai dizer para você organizar a sua casa como se fosse uma mudança. Então, você vai chegar, mudou hoje. Então, o que você vai colocar onde e qual lugar? Então, tira tudo do lugar e coloca de novo. Isso é bem legal porque você consegue organizar. Eu fiz isso com a minha gaveta de ferramentas, ficou bem bacana. O ruim foi quando eu doei algumas ferramentas para alguém, e aí eu falei assim, ó, bicho, vou te dar porque eu não preciso mais. Mas um dia que eu precisar, posso pegar emprestado? Ó, pode sim. Aí o dia que eu peguei emprestado, ele negou. Aí eu fui lá, comprei outra. Bom, enfim, doe. Aí eu tenho uma técnica bem bacana aqui, que ela vai citar. Sobre essa parte de doar, eu estou atropelando o tema, mas essa parte de doar é importante. Você simplesmente vai, quando você for fazer esse limpa de tirar tudo e colocar num lugar específico, você organizar, você vai colocar algumas coisas guardadas ali durante um tempo. Essa aqui eu não uso o tempo todo, então você vai deixar guardado. Se você dentro de um ano não usou aquilo de forma alguma, momento algum, então você pode doar. Essa ferramenta, por exemplo, eu usava uma vez no ano. Se eu tivesse feito essa técnica, eu não teria doado. Mas sim, fica a dica. A dica número 2, o segundo passo vai ser, ele vai chamar de tralha, tesouro e transferência. Então, quando você tirar tudo do lugar e você for organizar novamente como se fosse uma mudança, você vai determinar esses 3 pontos. Isso aqui é uma tralha, ou seja, é um lixo, algo que pode ser destruído, pode ser jogado fora, porque não presta para nada, nem para ninguém. É um tesouro, ou seja, algo importante, você vai guardar ou vai vender, ou pode ser transferido. Transferido é você vai doar para alguém, vai colocar na casa comunitária, uma biblioteca, enfim, você vai dar um fim, porque aquilo ainda tem utilidade para outra pessoa, não tem para você. Então você vai determinar esses 3 pontos. Lixo, útil ou simplesmente para doação. Porque às vezes não é útil para você, mas pode ser útil para outra pessoa, não serve para você, mas serve para alguém. A terceira dica é a utilidade do objeto. Quando você for catalogar, você tem que entender para que serve aquele produto. Você, depois de fazer essa organização, você olha e analisa, esse serve para quê? Para que eu vou usar isso? Em qual ocasião? Em qual circunstância? Simplesmente você tem que entender que ele tudo tem uma utilidade. Então você vai guardar por um tempo, quando coisas que usam por pouco tempo, e coisas que usam todo dia vai ficar à vista, e no próximo capítulo a gente vai falar muito sobre isso daí, sobre essa questão de quanto que eu vou guardar e quanto que eu vou organizar. Mas a ideia desse terceiro ponto é o princípio de Pareto, que os economistas conhecem bastante, a lei 80-20 de Vilfredo Pareto. Simplesmente ele vai dizer que você consegue viver com 20% e 80% você pode se desprezar. Essa lei 80-20 é em outro critério, mas ela que usou nesse ponto, eu vou citar esse que ela citou. 20% você consegue viver das coisas que você possui. Então, com certeza, na pós-organização, 80% vai embora. Mas se não for 80%, se você tirar um pouquinho, já melhora muito a visibilidade do seu lar e um pouco dessa energia que você precisa. A quarta dica é devido lugar. Cada coisa tem que ter o seu lugar, tem que estar organizado. Isso é difícil para muita gente, mas para quem não é, é interessante. Coloque onde tem que colocar. Então você vai observar, usou, guardou. Tirou do lugar, coloca. Tomou banho, põe a toalha no lugar. Chegou da rua, bota o sapato. Tá sujo, põe pra lavar. Pronto, acabou. Tá limpo, guarda. É isso que funciona. Se a roupa secou, já bota direto no lugar. Quando você faz isso, você não precisa parar para perder tempo para arrumar depois. Isso aqui é uma máxima aqui em casa. Eu tento muito ensinar isso para as crianças, principalmente por isso. Usou, guardou. Chega, tem que arrumar o guarda-roupa. Minha filha tinha o dia inteiro para arrumar o guarda-roupa. Aí eu falo para ela, olha, tá vendo? Podia estar vendo televisão, podia estar jogando bola, podia estar com um amigo, podia estar fazendo o que quisesse. Mas perdeu o dia inteiro para arrumar o guarda-roupa, por quê? Porque bagunçou. Se tivesse colocado no lugar, pronto, acabou. Simplesmente fácil. É simples assim. Sei que nem todo mundo consegue, mas a dica é essa. A quinta dica é superfícies vazias. Tudo que tem, que é plano, mesa, armário, sofá, mesa, escrivaninha, criado mudo, tudo a gente sai colocando tralha. Aonde vê, sai colocando em cima. E a ideia é superfície, você imagina que é totalmente liso. Colocou, caiu no chão. Então você não pode colocar ali. A superfície tem que estar disponível para o trabalho. A minha mesa diz que trabalho aqui está sempre organizada. Por quê? Eu quero chegar e trabalhar. Se eu chegar, tem que organizar para depois trabalhar, você não vai conseguir. A mesa de jantar tem que estar sempre disponível. Você quer sentar, fazer um lanche, tomar um café. Então tudo que é superfície plano tem que estar disponível. Isso é bem legal, a gente aplica isso com o carro também. O carro sempre tem que estar disponível. Limpo, com a mecânica em dia e abastecido, porque qualquer emergência que você precisar, você está disponível. Isso é bem interessante. O sexto dica sobre a organização, ela vai chamar de módulos. Módulos é você simplesmente organizar em grupos aquilo que tem a mesma utilidade. Ferramentas no lugar de ferramentas, utensílios do lar no utensílios do lar, utensílios da mesa na mesa, roupa de cama na roupa de cama, você colocar no mesmo lugar. Porque se eu estou precisando de copos, então o copo está no armário da cozinha, já sei onde está. Preciso de ração para o cachorro, ração de cachorro está na área de serviço, não fica lá fora. Então você tem que colocar em módulos. Essa organização é bem interessante, porque às vezes você vai encontrar barbeador no quarto. Não, barbeador é o tecido do banheiro. Opa, mas pera, isso é um tecido de uso pessoal e não de uso comum. Então fica no guarda-roupa, na minha gaveta de uso pessoal. Entendeu? Organizar em módulos. Isso vai chamar de simplificar. As pessoas, quando vão simplificar, elas saem no mercado, compram uma caixa organizadora, botam tudo dentro e vira uma bagunça. Não precisa comprar nada. Utilize o que você tem. Uma caixa organizadora é mais um objeto para agregar mais tranqueira, porque você vai ter que colocar essa caixa organizadora em algum lugar. E a ideia não é dessa. A ideia é justamente colocar o que você tem no lugar que tem e desapegar o máximo possível, e não sair comprando coisas que você não precisa.
Capítulo 7, capítulo 7. A sétima dica vai falar sobre limite. Limite é você comprar apenas aquilo que você precisa. Você comprar com utilidade, comprar com o motivo pelo qual. E a ideia dessa é justamente você comprar algo novo e já descartar o velho, para você não ter além do que você precisa. Comprou uma blusa nova? Descarta o antigo. Comprou um sapato novo? Descarta o antigo. Comprou um copo novo? Descarta o antigo. Ela vai citar uma história aqui que ela foi fazer, comprou uns copos, ela chegou lá e tinha 18 copos, um de cada um. Tudo de coleção diferente. Então ela descartou todos, ficou com 6 copos, porque ela é o marido dela. Então tem 2, se precisar de visita, 4, acabou. Pronto, suficiente. Assim que funciona. Inclusive ela vai citar aqui, achei muito legal, ela vai citar Guerra e Paz, do Tolstói, porque ela disse que tinha o livro lá e nunca leu. Olha, e eu precisando desse livro aqui, ó. Meu Tolstói tá faltando aqui na minha coleção aqui, ó. Tem bastante Dostoiévski, mas Tolstói ainda não tem. Tá chegando. Vocês estão pedindo Tolstói para mim, me deram uma lista de Tolstói para ler, eu vou ler. Tá chegando lá. Inclusive livros. As pessoas estão falando assim, né? Eu vi bastante sobre isso, sobre ter uma biblioteca dessa daqui desapegada. Eu já li metade desses livros aqui, e sei que é bastante dentro da proporção de algumas bibliotecas que as pessoas leem. Mas entenda que o livro, para um leitor, ele é como se fosse uma adega de vinhos. É precioso, e quanto mais tempo ele fica guardado ali, mais gosto dá de ler. Esse livro aqui eu acabei de comprar e já li. Tem outros aqui que estão guardados há 10 anos, mas vai chegar o dia deles. Simplesmente dá mais gosto de ler. Tem alguns que eles são como uma porta de um castelo. Eu preciso de uma chave específica para abrir. Então tem livros que eu preciso ter um conhecimento prévio para poder ler. Esses dias eu trouxe para vocês o livro do Leandro Carnal, onde ele trouxe várias referências de outros livros. Se eu não tivesse lido as referências, não daria certo. Eu li, por exemplo, outros ensaios do George Orwell, da Baleia e outros ensaios, ele trouxe críticas de vários outros livros que eu não li nenhum. Então esse livro foi perdido para mim, por isso que eu não trouxe aqui no canal. Porque eu simplesmente li, mas eu não compreendi as referências que ele estava dando. Eu falei, opa, esse livro não está na hora de eu ler ainda. Vou anotar aqui na minha lista de desejos quais são os livros que ele citou para que eu possa ler, depois eu volto e faço de novo essa lista de críticas. Viu como é muito mais fácil assim? Então, observe a biblioteca como se fosse uma adega de vinhos preciosos e raros. Isso para mim, não é igual, por exemplo, que ela cita aqui de colecionador. Pessoas que colecionam coisas que ficam guardadas, que não servem para nada. Aqui tem utilidade, você pode perceber que o cenário muda o tempo todo. Eu tô dando desculpa das minhas coisas guardadas, né? Mas o cenário muda o tempo todo, porque eu tô o tempo todo mexendo. Chega alguém aqui em casa, eu pego, vou falar, pego um livro, vou fazer referência, falo para vocês, trago vários livros de referências aqui. Então, enfim, ela é que a minha biblioteca, por exemplo, é um organismo vivo, porque toda hora ela está em movimento. Então, simplesmente, eu uso do jeito que está. Mas, porém, contudo, todavia, muito embora, não obstante, essa semana eu me desfiz de 200 livros que eu decidi que não os leria. Eu fiz uma seleção aqui e falei assim, olha, esse livro aqui não vai entrar no tipo de conteúdo que eu estou trazendo no canal, não tenho interesse de ler, vou desapegar. Levei para um sebo, doei esses livros lá e pronto, simples assim. Simplesmente desapeguei, porque eram coisas que estavam ocupando espaço. Eu preciso liberar espaço aqui para colocar mais livros, porque a nossa meta é de 1000 livros aí em 10 anos e já estamos em 400 livros, hein? Estamos chegando lá. Bom, vamos continuar aqui. A 8ª dica dessas 10, ela vai dizer que é, já até citei, né? Só não citei o número. Tudo que entra tem que sair. Entrou um objeto, sai outro. Comprou uma roupa nova, vende outra. Vende, doa, tira. Comprou um sofá para sala, tira o velho, não deixa isso estocado no canto. Comprou uma bicicleta nova, tira a velha. Essa é a ideia. A número 9 vai chamar sobre restringe para você possuir apenas o suficiente. Não tenha 18 copos, se você não precisa, só usa 2. É muito legal essa ideia. A última dica ela vai falar sobre manutenção. É justamente você perceber que as coisas que estão fora no lugar, você colocar, perceber que as coisas que estão faltando, você comprar coisas que estão sobrando, você tirar. Quando você fizer aquela lista que eu citei no primeiro capítulo, você simplesmente vai perceber que tem coisas que tem demais. Ah, eu tenho 20 talheres, mas eu só tenho 20 colheres e 2 facas. Opa, eu preciso de mais facas e menos colheres, entendeu? Essa lista serve exatamente para isso. O terceiro tópico, a terceira parte, ela vai falar da organização minimalista cômodo por cômodo. A ideia aqui, então, é você entender que todos os cômodos você vai dividir em 3 partes cada organização. No capítulo anterior, eu citei os 10 passos, nós vamos aplicar esses 10 passos em cada um dos cômodos. É claro que eu não preciso citar cada um dos cômodos aqui, mas é dessa vez você entender que existe o círculo próximo, são coisas que tem que estar à mão porque você usa o tempo todo. Tem coisas que podem estar guardadas, ela vai falar que é o círculo distante, e tem o estoque oculto, que são aqueles que você vai usar uma vez por ano. Então, copo tem que estar sempre disponível, então no círculo próximo. Então, mas peraí, mas roupa de cama eu troco 2 vezes por semana, então pode estar no círculo fechado, porque eu não vou usar todos os dias, mas eu vou usar 2 vezes por semana, então simplesmente está no estoque. Estoque oculto é aquela ferramenta que eu vou usar uma vez por semana, uma maquita, um martelo, uma furadeira, um exemplo da minha parte. Mas, por exemplo, você tem aquela roupa que você comprou para você sair, que ela não te serve mais, você vai tentar usar, não cabe, você está esperando emagrecer. Você não vai emagrecer. A não ser que você tenha um objetivo, você coloca um foco, você tem uma meta. Você não tem um desejo. Se você tem um desejo, não vai acontecer. Agora, se você bota em prática, se você está fazendo, você vai para academia, você está com um nutricionista, aí você vai conseguir, pode guardar. Agora, se você não está assim, doe para alguém, porque você está ocupando seu espaço, roubando sua energia e roubando a sua atenção. Você vai ficar muito mais livre e leve quando você aceitar do jeito que você é e simplesmente você não vai mudar. Eu queria ser musculoso, mas eu não vou para academia, eu não vou malhar, não estou a fim de pagar esse preço. Então, por que eu vou guardar roupas de musculoso se eu não vou ser musculoso? Pronto, acabou. É simples assim. Entendeu? Essa parte é bem legal. Círculo próximo, círculo distante e objeto ou estoque oculto.
Então vamos lá, nós vamos chegar na sala, vamos abrir todas as gavetas e jogar no chão. Então nós vamos decidir desses 3 pontos. Dentro desses 3 pontos, claro que considerando desses 3 pontos aquilo que eu vou ficar. Tem objetos que eu vou doar, lembra? Tem objetos que eu vou jogar fora. Dos que eu vou ficar, colocar nesses 3 tópicos aqui, bem bacana. No quarto, por exemplo, ela vai falar sobre a arrumação da cama, e eu achei bacana porque ela cita exatamente o nome desse livro, Arruma Sua Cama, mas ela não cita o livro. Esse livro é muito legal porque ele fala, antes de você querer mudar o mundo, você tem que mudar dentro da sua casa. E esse livro vai trazer, então, técnicas para você arrumar a sua cama. Eu achei muito interessante, porque o quarto é um lugar ali de descanso, é um lugar de relaxamento, para os casais é um lugar de amor, e aí o teu quarto está uma zona de cabeça para baixo, você não consegue achar nada. Como é que você vai ter um lugar de descanso de paz desse jeito? Não funciona, né? Ela vai falar sobre o closet, justamente que algumas pessoas têm guarda-roupa, então vou trazer o conceito do Brasil, de roupas que não cabem mais, de roupas que você não gosta, de roupas que você não usa, doa. Se você não gosta, tem quem gosta, simples assim. Vai falar sobre o escritório vai dar dicas de digitalizar tudo. Eu fiz isso com as minhas contas, a gente tem que guardar no Brasil contas por 10 anos aí, né, pra você não ter problema. Minha esposa esse dia teve um processo de uma conta de 10 anos atrás que ela não pagou da Oi. Eu falei, meu Deus do céu, já foi pra escrever isso daí. R$80. Eu falei, não paga pra gente, não ter nem dor de cabeça. Mas você tem que guardar os comprovantes por 10 anos. Eu guardava em blocos de papel para ser uma contabilidade, ficava lotado aqui no meu escritório. Aí eu aprendi a digitalizar, modernizei, pronto, tá tudo na nuvem, não preciso guardar nada. A ideia é justamente essa, na parte do escritório, tudo que puder ser portátil, eu troquei aquele computador grande de caixote por um notebook pequenininho, fácil de levar, então tudo que pode ser portátil, digitalizável, você pode fazer. Na cozinha, você simplesmente vai observar as coisas que você não sabe para que serve e joga fora. Mentira, dê para quem precisa. A gente esse negócio de jogar fora, a gente vai falar isso no último capítulo, né? Não precisa jogar fora, tem coisas que pode ser reutilizado ou reciclado. No banheiro, utensílios de uso pessoal. A gente vai entender que nas casas nós temos o lavabo, né? Aquele lugar onde as pessoas só usam o sanitário ali lavar as mãos. Existe o banheiro de tomar banho e existe também a suíte. A suíte você até pode deixar coisas pessoais, mas a ideia é que no banheiro que tem uso comum você não deixa coisas pessoais. Escova de dente, sabonete, puxa de banho, tem que ser coisa individual. Eu estava conversando com uma colega que ela conversando com a minha esposa, né, dando dicas de produto de cabelo lá, disse, eu já comprei esse, inclusive eu tenho 18 shampoos. Meu Deus do céu. Pra que 18 shampoos? Eu só tenho um e olha lá. O dia que tem sabão de pedra é a melhor coisa pro cabelo, aí ó. Chega a estar sedoso, brilhoso. Bom, enfim, homem é assim, lave com o que tiver. Mas a ideia é você ter o suficiente e não ter 18 shampoos. Meu Deus do céu, pra que isso tudo? Os Estados Unidos, eles têm o sótão embaixo? Tem o de cima e o de baixo. Tem o sótão e o porão. Porão é embaixo, o sótão em cima. Pronto, aí lembrei. E aqui no Brasil nós temos o quarto da bagunça. Toda casa tem um quarto da bagunça, o quarto onde sai jogando tudo. E aí ela vai falar justamente, se você não tivesse esse quarto da bagunça, você não teria bagunça para qual guardar. Sabe aquela bicicleta ergométrica que você comprou para você malhar, então que tá jogada lá no canto? Desapega. Não adianta ficar lá, você não vai usar. Se você fosse usar, você já estava usando. A ideia é ou mudar de hábito, de mentalidade e passar a usar, ou simplesmente você desapegar, porque você achar que você vai usar, você não vai usar. É assim que funciona, não adianta você ficar querendo guardar um objeto que você não vai usar, esperando, olhando para ele, não vai. Se fosse usar, já estava usando, ou muda o hábito, ou simplesmente desapega. A ideia desse quarto da bagunça é que você organize e deixe ele disponível para que tenha utilidade. Esse quarto tem que ter utilidade e não uma bagunça. Isso é bem legal. Ela vai terminar essa parte falando sobre os presentes sentimentais e você não se apegue. Porque sua tia te deu um vestido de casamento e você está guardando para o seu filho. Nossa, imagina 18 anos você guardar um vestido disso, considerando que seu filho vai casar com 18 anos. Não, desapega. O vestido você deu para outro, vende, porque daqui a 18 anos ela não vai nem querer usar aquele vestido. Então a ideia de produtos sentimentais é exatamente esse, porque você fica apegado no que a pessoa te deu e você não vai precisar daquilo. Não é assim que funciona, infelizmente assim. O último capítulo, a quarta parte, ela vai falar sobre estilo de vida e aqui ela vai falar para você aplicar essas técnicas nesses cômodos e agora, os parentes que não fazem isso por você. Você mora numa casa com bagunceiros, e agora? Como é que você vai fazer? Então o primeiro passo é você ser o exemplo da família e você ser uma pessoa organizada. Isso é o que eu faço aqui em casa. São os 4, eu sou organizado, o resto é tudo bagunceiro. Oh, meu Deus do céu, só misericórdia. Então o meu exemplo é o melhor. Todas as vezes que eles passam por um problema, eu vou lá e mostro o meu exemplo. Tá vendo como eu sou organizado? Não preciso procurar. Pai, cadê o negócio? Não sei. O meu está bem aqui, porque eu guardo no devido lugar. Pronto, acabou. Então, assim, as pessoas vão aprendendo. Você não pode jogar fora, você não pode estressar, você não pode impor. Você tem que entender que cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Você planta uma semente e espera ela crescer. É assim que funciona. Mas uma coisa que você pode fazer é individualizar a bagunça. Olha, o ambiente comum, a sala não pode ficar uma bagunça. Eu tenho minhas coisas organizadas, a sua está bagunçada. Por favor, retire e guarde. Deixa a sua bagunça no sua bagunça. Então, se a sua bagunça é no seu quarto, é problema seu. Se a sua bagunça é no seu guarda-roupa, é problema seu. Então, essa é a ideia. Nas minhas coisas, por exemplo, ninguém mexe. Todo mundo sabe que eu sou chato. Pegou, tem que estar no lugar. Se eu vou no lugar e não está, eu vou lá e faço a pessoa ir lá, buscar e botar no lugar. Se perdeu, ela vai pagar e comprar outro. Por quê? Porque perdeu porque era desorganizado. Infelizmente, tem que ser assim, organizado, para que você possa ter as coisas naquilo que você precise. Mas você não precisa perder a paciência, tem que ser com humildade para que o outro possa entender que isso é bom para ele. Ela vai terminar essa quarta parte falando sobre o bem maior da sociedade, que é justamente você reduzir,
reutilizar e reciclar. Os 3 Rzinhos mágicos. Você vai reduzir aquilo que você não precisa, usar apenas o que é necessário, minimalista, menos é mais, reutilizar aquilo que pode ser reutilizado e reciclar. Simplesmente, ao invés de jogar fora, tem muitos outros meios de qual você pode dar benefício para aquele tipo de produto. Na conclusão, ela vai fazer uma crítica ferrenha ao capitalismo e vai dizer para a gente diminuir esse tipo de consumismo. E eu vou trazer a dica dos nós leitores. Poucos livros eu trago esse tipo de dica aqui que eu falei para você ficar até o final. Parabéns, escreve aqui que você chegou até o final. Fala assim, eu assisti a dica. A dica ela trouxe aqui um conceito minimalista para um ambiente doméstico. E eu quero desafiar você a você ampliar isso na sua vida. Não traga só na sua casa. Seja minimalista e organizado, principalmente na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua vida pessoal. Imagina você incluir amigos tóxicos nessa lista. Imagina você colocar esses 10 passos com pessoas ao seu redor. Você fala assim, não quero ficar perto dessa pessoa porque essa pessoa é tóxica, porque essa pessoa me faz mal, ela polui o ambiente, ela simplesmente degrine. Pronto, esse é o desafio. Eu quero que você pegue as técnicas desse livro, reveja esse vídeo mais uma vez com a mentalidade de que você vai aplicar cada uma dessas técnicas com pessoas ao seu redor, com ambientes que você frequenta, com comidas que você come. Isso aqui é bem legal. Então, depois que eu li esse livro, eu falei assim, bom, eu sou uma pessoa organizada por natureza, desde pequeno eu organizo as cuecas por ordem de uso. Eu exagero, não precisa disso tudo. Eu já fui muito perfeccionista, hoje eu sou menos, graças a Deus. Mas a ideia é, se já sou organizado, para mim fica difícil falar sobre desorganização. Então eu falei aqui o que estava no livro, mas eu consigo muito bem aplicar as técnicas dela em outras áreas da minha vida, o qual eu não consigo ser tão organizado, por exemplo, no relacionamento. Eu não consigo muitas vezes dizer não para algumas pessoas e não consigo me desvencilhar de pessoas que me fazem mal. E esse livro me trouxe grandes dicas que eu posso aplicar na minha vida. E se mudou a minha vida para melhor, eu posso falar para você que pode ser uma referência para você também. Bom, temos aqui mais uma leitura gostosa, menos é mais. Gostei demais desse livro. Fica com Deus. Um próximo livro estarei lá para a gente poder conversar um pouco mais.